Então, hoje eu vim contar sobre o massacre da McDonald's que aconteceu lá dos Estados Unidos. Aconteceu em 1984, em 18 de julho. James Robert é o nome dele. Assassinou 21 pessoas e deixou outras 19 feridas antes de ser morto pela polícia. Complicado. A vida dele era muito complicada desde o início. A mãe era uma fanática e religiosa, tornou-se uma missionária e abandonou a família quando James tinha apenas 7 anos. Criado por seu pai, ele cresceu solitário, resistindo. E também era a única companhia que ele tinha era um cachorro. E seu único interesse era por armas de fogo. Sua primeira ambição era trabalhar em uma casa funerária. Não se concretizou, embora tivesse recebido uma licença do Instituto de Ciências Mortuárias de Pittsburgh. Em inglês tá foda. Faltava ali as funcionários bem-sucedidos. Uma das avaliações profissionais dizia que ele era bom embaçamador, mas não sabia relacionar-se com as pessoas. Ainda assim, ele conseguiu prosperar durante algum tempo. Em 1965, aos 23 anos, casou-se com a namorada chamada Etna. Alguns anos depois, os dois se mudaram para uma confortável casa em Mason. Por volta do início dos anos 1970, Orbert era pai de 2 filhas e tinha um emprego bom e estável como soldado em uma metalúrgica na cidade vizinha de Canton, na Geórgia. Sua resistência se resumia à família. Fora a Etna e as meninas, ele não tinha nenhuma vida e era constante os bate-bocas com os vizinhos. E Orbert passava a maior parte do tempo livre dele lendo revistas sobre armas e literatura de sobrevivência no geral. Eu não sei se eu falei que ele teve 2 filhas meninas, mas ele teve 2 filhas meninas, tá bom? No geral, entretanto, sua vida durante esse período era tão estável e agradável quanto poderia ser. A situação degringiu no início dos anos 1980, quando a região foi afetada por uma crise e a fábrica fechou. Orbert perdeu o emprego e, como eu direi Etna mais tarde, a vida dele começou a desmoronar. Que triste, cara. Após quase 6 meses de desemprego, conseguiu uma ocupação, mas foi logo despedido outra vez. Ele começou a falar em suicídio e outras coisas piores. De acordo com um conhecido, foi por volta dessa época que Orbert começou a expressar pensamentos assustadores. Ele dizia que não tinha nenhuma razão para viver e que não tinha emprego nem nada. Dizia que aquilo fosse fim da linha e não pudesse mais sustentar a família e levaria todo mundo junto com ele. No final dos anos 1983, em uma busca desesperada por uma vida melhor, Orbert, com 40 anos, mudou-se com a família para San Isidro, em subúrbio de San Diego, ao norte da fronteira mexicana. Arranjou emprego como segurança, mas o trabalho não durou muito. Sua família foi forçada a se mudar repetidas vezes para apartamentos cada vez mais decadentes. Albert foi ficando cada vez mais paranoico, desabafando aos 4 ventos de sua amargura. Na manhã de 18 de julho de 1984, após sair para pagar uma multa de trânsito, Albert chegou ao fim da linha. E ele falou a seguinte frase: a sociedade teve sua chance. Antes disso, gente, eu tinha esquecido de falar que ele tinha pedido ajuda para médicos, para um psiquiátrica, só que ele não foi respondido. Então, depois desse dia, ele chegou ao ponto da fim da linha dele e disse que só a sociedade teve sua chance, tá? Eu tinha esquecido de falar isso. E ele disse à esposa, horas mais tarde, no quarto do casal, ele vestiu calças camufladas e uma camisa preta. A esposa perguntou aonde ele ia. E ele falou simplesmente isso: caçar seres humanos. Tipo, ele falou bem tranquilamente, sabe? Logo depois ele apareceu no McDonald's mais próximo com o refém. Antes disso, ele foi pro supermercado. Aí depois ele desistiu de fazer o massacre lá. Ele queria fazer também em outro local, que eu acabei esquecendo, mas quando eu lembrar eu falo. Que, se eu não me engano, foi no local que ele ia pagar a multa.
E depois ele foi pra McDonald's, ele chegou com refris, uma pistola de 90 metros e uma espingarda calibre 12 e um saco de lona cheio de munição. Quase imediatamente abriu fogo, 75 minutos depois, 22 pessoas estavam mortas. Não, 22 pessoas não, é só lerda. 21 pessoas. 21 pessoas estavam mortas e muitas das quais crianças e outras 19 feridas. O massacre não parou até um atirador de elite de iate disparar um projetil calibre 180 no coração sombrio de James Robert. E é isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho, mas foi para explicar sobre o massacre da McDonald's, porque é um dos meus casos favoritos. E é isso. Bye.